Olá, boa noite, bom dia, se você estiver assistindo em outro horário, se não, o das 21h59 do dia 4 de agosto de 2022, ou até boa tarde, né, se você estiver assistindo, ou melhor, ouvindo nesse horário. Aqui é o senhor Q, presidente do Arquivo X Brasil, a maior comunidade Hexa da América Latina do seriado X-File. E estamos começando agora o podcast Hexa, sobre o episódio Quando a Noite Cai. E já vou dando boas-vindas a dois que estão entrando aqui, Márcia Cardoso e Weber Rosa, de São Paulo. Vou dar a primeira preferência à Márcia, né, porque é a primeira vez que ela está conectando aqui conosco nesse podcast. Então, seja bem-vinda, Márcia Cardoso. Tudo bem? Isso, só ouvindo. Mostrar, permitido falar. Pronto. Você pode falar se você quiser. Não está saindo nenhum som aqui. Então dá ok aqui. Oi, tá Ixi. conseguindo me ouvir? E está vindo imagem? Estou te ouvindo Deixa eu também. desligar a câmera, peraí. Ok. Pronto. Pronto. Agora não tem imagem, só tem voz. Fica mais leve para poder fazer a gravação. Fica Não, mais fácil. tranquilo. Eu só Vo- não vo- tô ouvindo Você, muito bem, tá meio baixinho para mim, mas acho que dá para escutar. você é a Má Cardoso, é isso? M-A-H? Isso, eu mesma. Ah, falamos sobre A Má você Cardoso que hoje. ficou perturbando depois do episódio da semana passada, nos comentários do Ah, YouTube. Eu mesma. não, não foi por isso que hoje ou foi ontem, eu estava conversando com o Gabriel, lá do Rio de Janeiro, né? E ele falou sobre Aham. você. Ele falou sobre você. Eu falei, realmente, tal, porque ele está bolando algumas atividades aí no Arquivo X Brasil, né? E aí ele comentou sobre você. Eu falei, bom, coincidência não é. Márcia Cardoso, Não, M-A-H. sou eu mesma. Eu Legal. conheço o Gabriel também por causa do outro grupo de Arquivo X que a gente faz parte juntos no WhatsApp. Ok. Bom, eu vou dar a vez também para o Weber Rosa, que está em São Paulo, e eu queria saber, primeiramente, antes de mais nada, Weber, você está em local fixo ou ainda está na estrada? Boa noite, Quintino. Boa noite, Márcia. Satisfação estar aqui com vocês. Estou em casa já. Então tá bom. Então não vai ter perigo de cair no meio do caminho, porque, Márcia, eu não sei se você acompanhou as anteriores, ele algumas vezes falou direto de uma estrada, então ficava oscilando, né? Isso que é vontade de participar realmente, né? Estando num local assim mais difícil para poder comunicar, né? Eu botei o É. celular para carregar aqui porque ele já estava morrendo também. Falei, não, peraí que eu vou dar Ah, uma participada. Aí eu botei ele para carregar para poder vir e falar. legal. Bom, vamos falar então sobre o episódio de hoje. O que vocês têm, vocês podem ressaltar desse episódio de hoje, quando a noite cai? Primeiro você, Márcia. Bom, só para lembrar um pouquinho que esse episódio é um dos meus preferidos. Eu tenho alguns preferidos da primeira temporada, mas no top 3 está o piloto, Ice e esse, que eu gosto muito. Que é um dos primeiros episódios da GA grávida, né? Então tem todo um cuidado com ela, porque ela ali já estava grávida da Piper. E é o episódio que tem o Void, né? Ele é um dos melhores amigos do Duchovny, e se não fosse por ele, a gente não teria o Mulder de Arquivo X, porque foi ele que insistiu para o David começar a fazer a atuar. Então, eu gosto bastante desse episódio por vários motivos. Maravilha, olha, essa é uma curiosidade que eu não sabia. Muito bom, bom saber. Pelo jeito você gosta mesmo. Falou assim, apertou o play, piuf. Esse episódio é um dos meus preferidos. Eu gosto bastante dele. Gosto muito. Muito bom. E você, Weber, o que você pode ressaltar aí?
Ver se o Weber volta. Weber, Weber, fazendo contato. Vamos fazer o SOS que nem o Mulder fez ali. Weber, você está me ouvindo? Escutando você está. Escutando você está. Agora agora está falando. Vamos lá. Não é dos meus episódios favoritos da temporada, né? Mas um dos episódios que mais me chama a atenção é pelo sofrimento dos dois, né? Tanto que no final a gente vê, os dois estão machucados e tal, né? E aí hoje, né, a gente tem essa perspectiva depois de 11 temporadas, quantas coisas mais eles vão passar pela vida, né? Mas é uma coisa que me deu uma ideia assim, os dois, Mulder e Scully, são irmãos de batalha mesmo, né? Sofrem juntos as mesmas coisas. É interessante, tem um trecho de uma cena que eles falam assim, o que é? Como se sente, né? Perguntando para a Scully, e a Scully responde, estou bem. Apesar de ter aparecido, estou bem, mas um pontinho, para mim eu colocaria 3 pontinhos, porque eu continuaria apavorada, porque a cara dela não estava de estar bem. Ela não Não estava com mesmo. cara. Não mesmo, né? Como se sente? Diga. Eu gosto de brincar falando que esse episódio é um episódio que a gente descobre que a Scully é mulher, né? Porque o episódio que ela esquece tudo, esquece que ela está num lugar onde só tem uma lâmpada, que ela não pode se agitar, e ela se agita toda, ela quase quebra a lâmpada, porque o medo do inseto ali, do que acontece, deixou ela apavorada. Aí eu gosto de brincar que esse episódio a gente descobre que ela realmente é mulher. E o sustinho dela ali foi o que eu teria feito no lugar dela, no caso. Sabe que uma coisa que me chamou a atenção, eu não sei se vocês assistiram esse filme, mas na hora que o Mulder falou que ia tampar a casa, né, fechar toda a casa, tal, para não entrada de inseto, lembrou as cenas do filme que é clássico, né, de Alfred Hitchcock, Os Pássaros. Alguém assistiu? Muito tempo atrás. Sim, muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Mas é um clássico, não, né? E, diga, você ia começar a falar alguma coisa? Não ia falar porque a minha mãe ela gosta desses tipos de filme e outro dia estava passando no Telecine Cult, aí quando eu cheguei já estava acabando, aí eu não consegui ver. Mas esses filmes são referência sempre, né? Essas antiguidades são maravilhosas. É uma tensão, como vocês falaram mesmo, o Everett colocou, esse filme mostra, esse episódio mostra mesmo os dois. Eu estava assim, diferente de você, Márcia, não é um dos meus episódios favoritos. Até eu fiquei assistindo, lógico, para poder relembrar e depois podemos conversar aqui a respeito, né? Mas eu achei um pouco assim, né? Não estava se desenvolvendo tanto, né? Porque aí tem esse lado, né? Eu falo que em muitas entrevistas que eu dei nesse período aí de 26 anos aí, eu falava, o pessoal falava, não, tem gente que gosta não é o Arquivo X Brasil é um fã-clube que aproxima pessoas heterogêneas, não é um clube homogêneo, porque tem gente que gosta da investigação, tem outros que já gostam da área de alienígenas, ufologia, tem outros que gostam da paranormalidade e tal, né? Outros por causa do ator ou da atriz, enfim, né? Ou o próprio personagem, né? Tanto que querem que ele esteja mais em evidência em um ou outro episódio. Né? E esse, em particular, está um pouco fora da curva para mim. Sim, tem aqueles que gostam também, como eu gosto, de filme na área de exológico, né? Ou seja, que foge à lógica aparente, que não entra em nenhum desses itens que eu comentei. E esse, em particular, não me motivou muito, né? Porque os bichinhos voadores, enfim,
só um determinado momento que eles aproximam a câmera e mostram ali que lembra um besouro misturado com uma aranha, assim, né, meio verdinho. O verdinho nos leva para um lado mais alienígena, né? Ver com verde. É um ácaro. É isso, um ácaro, falou bem. Lembra um ácaro. Pintadinho de verde, mas é um ácaro. Verdade, é um ácaro. Poxa. Aí só mesmo me motivou mais quando eu senti que eles estavam numa situação que eles não conseguiriam sair, né? Que estavam ali, estavam apavorados, tal, né? Então esse momento foi, acho que o ponto que eu mais fiquei motivado foi esse, né? De você ver que entra no episódio, né? Sente o que eles estão sentindo, né? Eu não sei se eu estou equivocado nessa aí, mas para mim você tem outros motivos que você já falou, né? Mas para mim, eu achei assim, não achei assim um episódio tanto de Arquivo X, né? Pelo menos do que a gente classifica como Arquivo X, né? Foi errado? Eu acho que, no caso, eles foram muito pela tendência da época, né? A questão do ecoterrorismo, de falar um pouquinho sobre essas questões que são provenientes do governo também, né? Que eles também investigam esse tipo de coisa. E eu acho que a ideia também é muito legal. Quem saberia falar melhor um pouquinho sobre isso seria a Isadora, porque a Isadora tem os livros da série e tudo mais. E eu não consigo lembrar tão bem das referências, porque a maioria dos episódios são voltados a referências dos produtores ou até mesmo dos roteiristas, que eles acabam se juntando e tendo essas ideias para fazerem os episódios. E aí eu gosto de falar que esse episódio ele é bacana porque ele mostra, eu acho que é a primeira vez que o Mulder se conscientiza de que a Scully pode morrer por causa das escolhas dele. Então, é o momento em que ele percebe assim, caramba, eu faço as besteiras, trago ela junto, olha só, ela quase morreu. E aí na segunda temporada a gente vê muito, a partir da segunda, ele deixando ela para trás algumas vezes, acho que justamente por isso, por esse medo dela seguir ele nessas aventuras doidas dele e ela acabar se machucando. Então eu acho que isso também foi legal para a mitologia relacionada aos dois, né, como personagens, dele perceber que ela pode, sei lá, morrer ou pode ficar gravemente ferida por causa de alguma coisa que ele faça impensadamente, como ele geralmente faz, né, que o Mulder é um pouquinho impulsivo, assim, só um pouquinho? Um pouquinho. Pouquinho? Tá sendo bonzinho, não, Weber? Tô sendo boazinha. Weber, ela achou que é pouquinho bem irônico, né? Porque ele só faz, aliás, ele é em pessoa, né? O impulso, né? Isso, ele é o rei da impulsividade. Ele vai lá, faz, aí se der certo bem, se não der, aí já fiz. Se por um lado ele fica com medo de machucar Scully, por outro lado, ele ensina para ela a espontaneidade. Ele ensina a vantagem de você sair um pouco do script fechado da vida racional e apostar um pouco no desconhecido, naquilo que é imprevisto, naquilo que ainda não foi determinado. Né? E quando a gente olha isso não crescendo, né? Quando chega lá pela terceira, quarta temporada, a gente começa a perceber uma Scully mais solta, uma Scully mais intuitiva, uma Scully que já começa a pensar com a cabeça mais aberta. Sobretudo, eu vejo essa Scully emocionalmente mais equilibrada, né, por conta da contribuição de Mulder, na 10ª e 11ª temporadas. Acho que fica muito claro, né, esse desenvolvimento ali. Que ele já influenciou ela pra caramba, né? Mas é legal também ver a influência dela nele. Porque, apesar de tudo, a primeira coisa que ele tenta procurar para que ela valide junto com ele é o quê? Ah, se forem insetos? E se foi na era, não sei o que lá? Ele começa a buscar fatos para que, na hora que eles vão ter aqueles debates que eles sempre fazem, que eu acho que é uma parte muito bacana quando os dois debatem, e você vê ideias contrárias e chega uma hora que parece que as duas entram numa mesma curva e eles acabam um validando o que o outro está falando. Então é muito legal ver esse momento de ele buscar alguma coisa que seja científica, mesmo ele saindo da caixinha, mesmo ele sendo impulsivo, mesmo ele
sendo um pouquinho totoquinha da cabeça, ele sempre busca uma coisa científica para ela poder também validar o que ele está falando. Então, é legal esses dois contrapontos, né, entre um e outro, acabar agregando no contexto geral. Verdade. Aliás, tem um detalhe, tem um momento, né, que ele fala a respeito que são insetos, né? Aquele momento que dá a impressão de ele está dando mais atenção ao que a Scully está falando do que ele mesmo achar que pudesse ser alguma coisa mais sobrenatural. Porque eu acho que ali ele já percebeu que não é sobrenatural. Então você tem que procurar uma resposta científica, mesmo que seja meio fora da caixa, mas que esteja, né, no caso, dentro dos parâmetros científicos. Então isso é bacana, isso é legal. Que ele vai falando e ela vai puxando. Eu estudei na biologia, e ela começa a falar, e eles começam, a partir dessas ideias, a chegarem no momento em que você vira e fala, olha, como é que os dois estavam certinhos. Verdade. Agora, porque, analisando assim, aquele que desceu com o Jeep lá para poder, né, que ele não estava acreditando em nada disso, ele só morreu porque ele não conseguiu sair por causa que a pedra prendendo na porta, ou que realmente o ataque foi maior e por isso acabou morrendo. Enquanto que os três, né, quando aparecer, foi não, vai acontecer alguma coisa. Eu não lembrava do episódio, faz muito tempo, né? Então, naquele momento que começam a entrar pelo, né, dentro do carro, foi bom, vai aparecer alguma coisa, uma luz forte, alguma coisa assim, e aí vão ser resgatados e não vai acontecer. Só que não acontece isso, acontece de repente o helicóptero chegando lá, mas e os carros também, mas peraí, foi de dia, e eles estavam de noite quando a coisa aconteceu, né? Então, qual que seria a visão de vocês nisso? Se eles atacaram e não foram suficientes para poder matá-los, ou o outro, né, que ficou morto lá porque não conseguiu sair do carro? Bom, o dono da madeireira, ele morre porque ele ficou muito mais tempo em exposição. Ele ficou uma noite inteira e mais da metade de um dia, porque quando eles encontraram ele já estava anoitecendo. Então ele ficou em muito mais tempo de exposição. Mulder, a Scully e o xerife ficaram menos tempo, porque o ecoterrorista ele tinha conseguido também falar com o pessoal, então eles já estavam, digamos assim, a caminho. Digamos que nas primeiras horas do dia chegaram lá o pessoal para salvar eles. Então eles ficaram em menos tempo em exposição. E o médico no final ele fala para o Mulder, né? Se ela tivesse ficado mais 2 horas em exposição, ela não teria conseguido sobreviver. Então foi o tempo de exposição mesmo. E não ter tido nenhum antídoto, sei lá, alguma coisa assim para poder reverter. Na verdade não teve antídoto, né? Eles estavam cuidando deles como se eles estivessem num enxame sido atacados por um enxame de insetos que entraram no corpo deles. Então estavam dando remédio para poder. Não entendo essa parte de medicina, mas é nesse quesito, assim, estavam cuidando deles como se eles tivessem sido atacados por insetos que tivessem entrado no nariz, no rosto, e que estivessem afetando a parte interna deles, fora que no caso, os insetos, eles sugavam a água do corpo, né? Então, o maior problema foi a desidratação do corpo deles, a desidratação que eles sofreram. É basicamente um tratamento sintomático, né? Isso. Não estavam indo na causa, e sim naquela consequência que é essa falta da hidratação, que ela citou agora, e também da possibilidade até de ficar inchado, né, por causa desses, não sei se tinham mordidas, né, ou alguma coisa assim, né? Tinha, o Mulder e a Scully estavam todos vermelhos lá das picadinhas dos bichinhos. Não, eu digo se eram mordidas ou picadas, não foi claro no que eu estava falando. Se são mordidas ou picadas. Então estavam fazendo uma coisa meio que genérica para poder, mas trabalhando no fator da consequência, não sabendo, na verdade, qual é a causa
porque eles não conseguiam saber qual é a origem, não sabiam qual era o tipo de inseto, né? Que eles estavam combatendo, no caso, né? No Porque finalzinho, no caso os insetos matavam pelo excesso, né? Digamos, eles formavam a nuvem. Se não tivesse uma nuvem e fossem poucos insetos, não chegavam a afetar de maneira a matar. E fora que ali eram 3 pessoas, então acaba que mesmo sendo um enxame muito grande, ele se dividiu em 3. Então pode ser por isso também que eles, digamos assim, eles demoraram mais tempo para fazer um efeito mais mortal em cima dos 3. Verdade. No finalzinho, Tem uma coisa que pode falar. eu ia dizer o seguinte, tem uma coisa que eu não consigo engolir aí, que é o seguinte, como é que Ácaro consegue levantar um homem de 80, 90 quilos no alto da árvore, não? Isso ficou uma dúvida mesmo. Eu ia comentar sobre isso também, porque E uma se o coisa cara foi tentar se esconder em cima da árvore? é Ele uma foi tentar se possibilidade. esconder em cima da árvore, agarrou a árvore lá em cima, foi atacado e eles formaram um casulo em volta dele ali. E uma das Mas explicações pode ser essa. Mas a Scully, Mas para poder pendurar chegar, daquele jeito é difícil, né? justamente, Muito, muito. ela tá tentando ajudar, mas tá difícil, porque é uma questão quase improvável, porque a Scully, para poder chegar até lá onde estava aquele casulo, ela precisou ser içada, né, com aquela corda e tal, né, para chegar até Isso. lá. Então, hipoteticamente, Então, essa possibilidade de ter ele se escondido lá em cima, ainda mais ficar daquele jeito, é um pouco difícil, realmente. mas aí é que tá. Ele é o madeireiro. Vocês começam a cortar a madeira por cima, quando a madeira é muito grande. Você começa a cortar pelo topo. Ele poderia estar lá no topo, foi atacado em cima e ele ficou lá em cima. Então ele não teve como se proteger. Aí uma turma aquela nuvem, né, daqueles, desceu e atacou o restante. Ele estava lá em cima, foi o primeiro a ser afetado. Aí aquela, olha, eu vou viajar na maionese. Aí o que acontece? Aqueles, não, vamos lá, vamos imaginar que seja isso que você falou. Ele estava em cima da árvore, tal, muito bem. Aí, quando eles atacam, né, ao invés de ele cair, o que acontece? Que ele podia estar preso, sem dúvida, né, para poder fazer esses cortes. Aí a nuvem se transforma numa espécie de algema, segura as mãos dele, prende no galho, e a outra turminha vai lá fazendo, vai embalando ele para poder ficar. Viajando muito na viagem. Nossa, é uma viagem muito grande. Pode ser isso mesmo. Eles são madeireiros. Ele manda uma pessoa lá para cima, como você falou, amarradinho, porque você tem que estar seguro para poder cortar o topo da árvore. E ele já estava amarradinho ali. Então, ele não tinha como fugir. O que você faz quando você está em desespero? Você agarra a primeira coisa que você vê. Então, ele deve ter agarrado o tronco da árvore e morreu lá esturricadinho, agarradinho na árvore. Viajando na maionese também. Não sei quem é, mas quem é que está deslizando mais na maionese aqui? A ideia é boa, mas a testemunha fala que a nuvem o levantou, né? Mas aí a gente tem que pensar assim: a testemunha viu ele sendo levantado? A testemunha viu ele sendo levantado. Será? É verdade. Ele fala, é o relato dele. Só não falou como, mas que ele foi levantado. Não foi explicado essa parte, realmente. Não foi explicado, só falaram que o corpo estava ali em cima, foi levantado como? Então, às vezes, ele não foi levantado. A pessoa que falou, só falou, porque como é que vai explicar que o cara está lá em cima de uma árvore, dentro de um casulinho? Aí ele também viajou na maionese e falou, olha, ele foi levantado. Que é a única explicação que tem. Porque apareceu um corpo deitado. Veja, essa coisa que você comentou de repente ele podia ficar preso, né, na árvore para poder estar mais seguro, né, para fazer os cortes, etc. Não, ele estava todo deitado, né? Não tinha a mão levantada, tá bom. De repente, ao morrer, os braços desceram, muito bem. Ele, quando viu os dedos dele ali, né? Então, acabou descendo. Agora, difícil a imaginar como subiu.
Agora, e mais difícil ainda é saber como é que eles desceram aquele corpo. Não é? Eles chegaram a descer, né? ou só mostrou ela cortando? Só mostra ela cortando o Não, casulo para então. ver. Então, eles abriram o casulo e estavam no chão. No primeiro Então. momento, E no primeiro momento, a Scully estava olhando e aquilo que remete àquilo que você falou. Parecia mais a mulher do que uma investigadora ou uma bióloga, etc, etc, porque ela deu um ar assim, tipo nojinho, sabe? Ai, meu Deus, ai, sabe? Aquela coisa Eita! meio. Não, a impressão Ela que olhou e fez, eita! a Que impressão que nojo. deu foi essa, que ela olhou assim, meio que, ai, que coisa, né? Pô, ela está acostumada a fazer autópsia, né? De repente faz um negócio desse. Quer dizer, está acostumada nos outros episódios para frente. Até ali. Ela fez autópsia num ET, tá? Tudo bem que depois acharam que era um macaco no primeiro episódio, mas ela fez uma autópsia num ET e ela estava seríssima. Ela ficou com o Mulder, o seu peixe está me incomodando. Aí chega ali, no meio da floresta, ela dá eita, um corpinho melequento. É meio de se estranhar, mas vez ou outra eles fazem isso. Eu acho muito engraçado aqui o Não X-Curioso. É muito engraçado essas cenas. Porque eles abriram. Agora, veja, há um erro aí que eu observei. Na hora que eles abrem lá aquele casulo, ela não está de luva, enfia a mão lá dentro. Como é que ela vai botar a mão no negócio daquele sem ter proteção? Acho que ele tem que aprender com a Olivia Benson. Andar com uma luva no bolso sempre. Tem que Porque botar uma realmente, luvinha né? no bolso, porque não Ela sabe foi. o que tem dentro e enfia o Pois é, mãozão. Ó o perigo. pois é. Quer dizer, se ela fosse tocar, é uma coisa, mas ela enfiou o braço lá dentro. E aí é Uhum. estranho. E a próxima fala é mais estranha ainda. Ela fala assim: é um homem. Como? Ela botou a mão aonde? Não. Concorda? Botou a mão na identidade, né? A identidade. Sei. Tava Na inteira a identidade. identidade dele? Aham. Não é pelo osso do quadril? Não, eu sei como é que é. É pelo osso da costela. O homem tem Ah, as tá. costelas um pouquinho mais dilatadas do que a mulher, tem uma posição diferente. Ela foi pela costela, porque a Scully é o Google do Mulder. Então a Scully, ela é a sapiência em pessoa. Ela sabe que é só ela olhar pelo formatinho lá da costela que ela vai saber que é um homem ou é uma mulher. Tadá. Tem diferença, tem diferença. E ficou estranho, ficou, porque falei, bom, ela bota a mão, além de botar a mão sem luva, enfia a mão por baixo daquele casulo e volta e falando, é um homem. Falei, peraí, como é que ela sabe que é um homem depois que ela enfiou a mão lá dentro? Achou a É identidade estranho. do cara. Achou a identidade de gênero. Acho que eu tenho que concordar com o Weber. Com o Weber, desculpa, Weber. Tem que concordar com o Weber. Acho que ela pegou na identidade dele. Ela pegou na identidade, pois é. Porque o braço não é tão grande assim, mas também. Né? E o dela nem é tão grande, o dela é pequenininho, porque no episódio lá do cara do câncer, ela fala pro Mulder para ele colocar a mão, porque ela não alcança. Então a mãozinha dela é curta. Pois é, o braço é pequeno. O braço é curtinho. Pois é, a gente viaja na maionese, mas pô, você acaba vendo detalhes que ficam meio sem, né, o ponto sem nó aí, né? São coisas estranhas. Mas enfim, né? Nessa cena, olha quanta coisa nós vimos só nessa cena, que é o nojinho que ela ficou ali na hora. Uhum. Agora, como é que desceu da árvore, porque ele só tinha uma corda para subi-la. Né? E agora, como é que só apareceu essa corda também? Enfim. O Por isso que eu estou contra-regra. falando que o pessoal subia para cortar as árvores. Porque Tá. aquela Sim, cadeirinha sim, deveria estar lá justamente para o povo subir nos galhos sim. altos e a partir dali eles conseguirem cortar a árvore. Então eles devem ter Verdade, verdade. chegado, já estava lá no lugarzinho, já esperando já por eles, que é tudo providencial, entendeu? Senão Verdade. eles deram Não, uma de não. MacGyver.
Ou Missão Impossível, né? A gente olha, Tá do lado. tá logo ali. Agora, eu queria uma pergunta, eu ver se vocês se lembram, é que travou na hora que eu fui, bem no finalzinho, ele está conversando com o médico, sei lá quem era ali, e ele pergunta se ela está bem. Aí deu uma travada, e aí quando voltou, ele falou assim, como é que é? Não temos outra opção. O que que É porque travou para vocês, é porque eu assisto pela televisão. A hora que ele pergunta se ela está bem, é o que eu te falei, que ele responde que o tempo deles de exposição foi curto, que se tivesse ficado mais 2 horas, ela teria morrido pelo tempo de exposição. Aí fala que eles estão cuidando das vias aéreas dela por causa do que o inseto segrega, essas coisinhas. E aí ele fala, o Mulder vira para ele e fala, a gente tem que chamar os especialistas para poder dar uma olhadinha lá na floresta, ver o que está acontecendo. E o cara fala, você não está sabendo? O governo já tomou já as medidas que tem que fazer, fogo controlado e inseticida. Aí ele vira e fala, mas se isso não der resultado, aí o cara olha para a cara dele com aquela cara de, e eu com isso, meu amigo, minha parte já está feita. Então, E aí, depois que ele pergunta da Scully, ele fala isso. Tem outra ceninha que é justamente a hora que ele fala. Quando o cara fala para ele da questão dela não estar muito legal, que ela não melhorou ainda por causa do tempo de exposição e tudo mais, o Mulder fala, eu disse para ela que ia ser um passeio na floresta. Então ele fica meio se sentindo culpado porque ele levou ela e falou, o famoso, né, vai ser molezinha, a gente vai e volta num pulo. Agora, mas por que ele fala, ou esse médico fala para ele, não temos outra opção? Ele perguntou alguma coisa, tipo... Sim, em relação à floresta. Se não poderia fazer outra coisa além de queimar e colocar o inseticida para matar. É do tipo assim, mas e se isso não adiantar? Que seria mais ou menos isso, né? E se isso não adiantar? Aí o cara fala, não tem outra opção. É isso aí e vai. Entendi. É o que tem pra Aí... hoje, né? Como é que é? Oi? É o que tem pra hoje. Exato. O cara só faltou falar exatamente isso. É o que temos para hoje, meu amigo. Porque, para mim, como deu aquela... Ele perguntou dela e depois apareceu uma opção, a impressão que deu foi, né, para mim, que ele tinha perguntado o que é que ele estava fazendo para poder melhorar a saúde dela. E não tem nada a ver. O negócio tem a ver. Puxa, eu perdi a inspiração inteira aqui, até a floresta. Caramba! Parecia que foi Porque a uma pergunta coisinha de nada. dele. Não, a pergunta dele primeiro vai referente a ela. Quando o cara fala, ele fala, né, que disse para ela que ia ser só um passeio na floresta. Aí ele fala, a gente tem que voltar e verificar. E o cara fala, não, o governo já cuidou disso. Tá fazendo queimadas controladas e jogando inseticida. Ele fala, né, mas e se isso não adiantar, o que a gente vai fazer? Aí o cara manda essa frase linda do tipo, é o que tem para hoje. E, aliás, muitas outras dessas cenas aí acontecem em vários outros episódios, né? E aí ele vai voltar para tentar explicar que ali tem uma prova e já foi tudo incinerado, não consegue. Isso aí várias, né? Toda vez Parece que que eles aí... tentam voltar, alguma coisa acontece e mostra o contrário. No assassino assassina, os caras fugiram e jogaram cimento em tudo, nos túneizinhos que tinham. Aí, a maioria dos casos que eles tentam, que eles sabem que eles podem provar, bendita a época que não tinha celular, né? Coitado deles. Mulder com celular na mão naquela época ia fazer miséria. Certeza. Então era difícil eles comprovarem quando tinha a certeza de alguma coisa nesses casos, né? Era bem difícil. E acho que daí é que cria depois, né, o tal consórcio das sombras, né? Que é quando começam a tentar. Aí ainda não entrou o Smokeman, né? O canceroso lá. E aí, para poder mostrar que, na verdade, cada vez que ele dá um passo para poder desvendar alguma coisa, vão lá e, né, mela a situação do cara, né? Ele não vai conseguir provar nunca, né? É aquela história, ele tem uma pessoa que conta tudo para ele. O canceroso deve ter todo um prédio que conta tudo para ele. Então é meio
meio desvantagem dele, né? Então, fica difícil para ele combater muita gente enquanto ele tem pouca ajuda. É verdade. Muito legal, gostei disso aí, ó, tá vendo? Até gostei do episódio. E no Eu começo eu te falei, falei, o poxa, episódio é bom. Nada, o episódio é bom. Se você for vendo assim, as coisinhas, eu estava brincando com o pessoal aqui no WhatsApp, né? Que eu coloquei a cena onde tá acabando, o gerador tá acabando a energia dele. E aí o Mulder para de frente da Scully, aí eu fiquei brincando, falei, só ficou faltando eu te amo ali pra. A gente vai morrer mesmo, gata. Te amo. Isso. Só ficou faltando isso, que os dois pararam frente a frente um pro outro, assim, e você fica assim, fala. E eles ficam assim, olhando um pro outro, do tipo, se a gente vai morrer, a gente vai morrer junto, amigo. Ó, parceiros pra sempre. Não, é verdade. Eu teve essa hora que eu também pensei nisso. Falei, poxa, não vai ter saída, então, bom, já que, né, não vai ter jeito, vamos aproveitar o pouco de tempo que tem. Né? Não sabe se vai ter uma segunda temporada, meu amigo. Abraça, beija. Ninguém sabia se ia ter uma segunda temporada. Vai lá, meu amigo. A gente está esperando isso, vai. Mas, infelizmente, a gente fica só na vontade. Só. Não que eu seja, você não participou das outras podcasts que nós fizemos, quer dizer, não era podcast, o nome era chat de voz, né? No fim, aí acho que foi a Letícia que comentou uma coisa no grupo lá, aí eu achei interessante o nome, então batizei de novo como podcast, né? Mas eu não sou nem Noromo, nem shipper, eu sou half shipper, né? Então, eu sou Então half, você ainda ou seja, a gente ainda tem esperança com você. não, nem pelo O contrário, pessoal que é porque shipper ainda tem esperança. não, sabe, mas não, porque eu gosto daquele clima, né? Aquela coisa de que vai, não vai quase Cabo Fundo, sabe? Não chegar no finalmente. Eu gostava disso, né? Porque normalmente cai no comum, é a minha opinião, claro, né? Tem outros que também pensam da mesma forma, mas porque para mim tirou um pouco o foco, né? Na verdade, daquilo que é o mais importante, que são os fatos relacionados com essa parte de paranormalidade, essa parte de ufologia, etc. Os casos que são complexos, que eu falei que são exológicos, né? E virar, quando ele vira, leva os episódios para o relacionamento, ele fica preso, ele fica refém aos atores, né? Mas na verdade, eles quase não fazem isso, porque o Chris Carter ele não era fã de shipper dos dois. Para ele, os dois tinham que ser amigos e parceiros pro resto da vida. É uma coisa que eu fico brincando, é que eu virei shipper muito tarde. Eu gostava dos atores, eu achava legal os atores juntos. Mas isso foi antes de saber, né, que sempre tem uma briguinha, uma guerrinha, eles não são 100% amigos, a gente vai vendo isso com o tempo. Mas no início eu gostava de saber os bastidores, porque o seriado, para mim, eu sempre gostei do tema. Sim. Então eu gostava dos temas. Aí quando falava, mas teve um toque, teve isso, bacana. Fez parte, bacana. Para mim o que vale é a história. Se a história é boa, eu gosto da história. Sim. Então é legal ver assim, do tipo, quando a noite cai não é um episódio shipper. Mas tem essa cena que até para quem não é shipper fica, gente, vocês vão morrer, diz logo que um ama o outro para acabar logo, a gente ficar feliz. Não sabe se você vai ter uma segunda temporada, meu amigo. Tá no final da temporada, anda logo, agarra, beija. Então é brincadeira e tudo mais, porque os episódios eles são bons, a qualidade de Arquivo X é muito boa, entendeu? Só que chegou uma época que até mesmo essa questão do shipper, o Chris Carter, ele estragou o shipper para qualquer pessoa. O início da 11ª temporada, se algum dia você quiser conversar, a gente fala que o início da 11ª foi traumatizante. Mas nesses episódios de início, assim, a gente ficava torcendo. Eu não sabia se ia ter uma temporada, porque a gente nem conhecia a temporada aqui no Brasil, a gente via Assim a Deus Dará, que a Record passava, aí daqui a uns 3, 4 meses vinha a segunda temporada, então a gente ainda não tinha essa noção de que os seriados tinham temporadas e que a gente ia assistindo essas temporadas.
Então era legal Verdade. ver todos os episódios. E Arquivo X sempre teve muitos episódios, né? 22, 24 episódios. Então sempre Isso. foi um deleite assistir às histórias. As histórias sempre foram muito boas. Muito, 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 muito boas. Sem dúvida, sem dúvida. O Weber está quietinho hoje? Na verdade, estou aqui ouvindo, né, o que vocês estão falando e eu estou pensando no seguinte, né? A nona temporada, quando termina realmente com esse romance consolidado, né? Sim. Aquela última cena e tal, né? Uma das coisas assim que mais me marcaram. E o que foi legal, porque ajudou a dar um gatilho bem interessante pro longa que veio depois, né? Onde as primeiras cenas causaram um frisson, né? As primeiras cenas ali, parece Mulder mais maduro, barbadão e tal, né? Por outro lado, né, eu começo a perceber também o seguinte, na primeira temporada, o romance dos dois fica aquela coisa no ar, será que vão se interessar um pelo outro? E fica essa coisa assim, meio sem sal, sem açúcar, alguma coisinha de ciúme quando, né, um descobre que o outro teve algum namorado, alguma namorada e não vai mais. Isso. Na primeira temporada, realmente Arquivo X nos pega pelo tema. E aí que veio a inteligência do seriado, né? Em algum momento alguém lá teve a seguinte ideia, olha, vamos colocar dentro do seriado o que a gente chama hoje de episódios mitológicos, né? Que fala sobre a vida dos personagens. E aí o interesse do Arquivo X deixou de ser só pelo tema. E agora a gente quer acompanhar Arquivo X para saber o que vai acontecer com os personagens, né? Isso eu achei inédito naquela época. Eu confesso que sempre assisti seriados e eu não tinha visto isso ainda, ou pelo menos não tinha percebido em outros seriados. E Arquivo X trouxe de uma maneira inovadora, né? Verdade, bem verdade. Bom, gente, nós estamos quase chegando ao final, porque a durabilidade do nosso podcast aqui é quase que o tamanho de um episódio, que é em média 42, 43. E também para que, vou voltar a citar aqui, que como tem muitas pessoas que infelizmente não conseguem instalar o Telegram e não podem acompanhar, conseguir fazer de um jeito que eu consiga, ele fica gravado em vídeo, né? E com isso posso mandar lá para o nosso canal no YouTube, para as pessoas poderem acompanhar, aqueles que não puderam, né? E podem, inclusive, fazer comentários, né? Quando ele põe a estreia, né? E também quando eu mando lá para o nosso Instagram, que também não pode passar de 1 hora, senão a gente não consegue passar lá para cima. Mas foi muito legal ter você aqui, Márcia, e como eu falei, por coincidência, né? Hoje, ou foi ontem à noite, a gente estava conversando, eu e o Gabriel, a respeito do evento que poderá ocorrer no dia 27, né? Que é relacionado ao dia, na verdade é 18, né? Que é o dia que a gente completa 27 anos, mas para ficar uma coisa mais 27, 27, 27, então 27 de agosto, vamos fazer 27 anos, né? Comemoração e tal. Então ainda ainda está uma coisa muito embrionária, né? O que vai se acontecer, fazer. Vamos estar liberando provavelmente hoje ou amanhã os birôs, né? Porque ficaram fechados por causa da pandemia, porque o interesse do birô estadual é poder aproximar as pessoas do estado, principalmente, né? E geralmente são mais da capital, né? Das capitais, para que possam ter essa integração pessoalmente, né? Possam estar. E com a pandemia nós tivemos que pausar e continuar apenas com o grupo oficial, que ele agrega pessoas que falam português ou entendem português em qualquer parte do planeta, né? Então ali já tem gente de tudo quanto é lugar. Mas dificilmente vão se encontrar, porque estão muito longe, né? Só aproxima, mas não dá para poder chegar a uma interação pessoal. Então, a possibilidade de, agora, por causa do evento aí de aniversário, a gente vai, esperanço, né?
Não é espero de esperar, mas de esperançar mesmo, né? E possa ocorrer, nem que seja poucas pessoas poderem participar pessoalmente, né, em cada um desses estados, para a gente poder, aos poucos, retornar a fazer os eventos que são presenciais. Que é muito legal, né? O pessoal saber quem é que está atrás da telinha, né? Muito legal isso aí, para poder aproximar mais o pessoal, né? Tá certo? Aqui no Rio a gente tem um grupo, assim, pequeno por enquanto. Aí entre nós do grupo tem a Vanilda Vale, que ela é escritora de fanfics há um Sim, tempão. E aí a conheço. gente sempre faz encontros, né? Amanhã mesmo a Uhum. gente vai se encontrar, eu vou brincar com elas falando que eu participei do podcast para elas ouvirem, porque já tô ficando famosa, já é o segundo que eu que eu entro assim de supetão. Weber, desculpa, eu falo demais, tá? Eu sei que você ficou quietinho porque eu falo demais. Aí eu peço desculpas. Não, mas a coisa é orgânica, isso rola. A pessoa dá. É que eu, como seu, o que faz a interação aqui, eu procuro trazer as pessoas que estão falando, põe o outro que está ali, quer dizer, isso aí é a minha função, né? Não é eu falar, né? Aqui eu sou apenas o intermediador, né? Então ele traz. Então não tem esse problema de você falar mais ou menos, tá? Porque aí se falar demais a gente corta aqui, né? Tem um botãozinho aqui, mas tá legal, foi legal. Eu gostei do bate-papo. Aliás, eu vi, você participou também de um outro que eu fui convidado também para assistir, e você estava presente também, Foi. não é isso? Eles me Né? Não, eu convidaram gostei, na época, foi. gostei da sua participação, então eu gostei que você veio hoje novamente, novamente, não pela primeira vez aqui. Espero que no próximo hoje é dia 5, né? No próximo Dia dia 12, 12. né? Dia 12. Então, se dia 12 você Certeza, tô puder aqui estar de aqui, volta. Vou ótimo, tentar será um entrar sim, prazer. porque aí se eu falar demais, já sabe, só me cortar que eu entendo. Eu não vou Pode chorar, deixar. não. Tá Mas certo, eu pode espero que deixar. você tenha gostado um pouquinho mais do episódio. Não, Você eu tenha gostei, sentido porque assim, ó, um não, calorzinho. na verdade, até comecei falando, eu sempre faço anotações, o Weber é testemunha disso, eu faço anotações do episódio e algumas coisas eu ponho. Eu falei, caramba, hoje eu não tenho nada, o que eu vou fazer com esse negócio? Vamos ver quem é que vai aparecer, porque se não aparecer ninguém, aí eu vou falar oi, tchau e né, até a próxima. Mas foi legal, porque você foi passando algumas coisas, o Weber também foi levantando algumas questões, e eu gostei. Gostei mesmo, gostei do bate-papo e gostei de gostar um pouco mais do episódio. Um abraço para você, Ai, Weber. Tudo de bom para que você. bom. Igualmente, foi um prazer participar aí dessa conversa meio molderiana, né? Meio solta, meio não planejada, meio não tão prevista. E olha que gostoso, Uhum. né? Ok. Então, até a próxima semana, para poder desvendar a verdade que está sendo desvendada aqui dentro, no Arquivo X Brasil. Um abraço, tudo de bom. Até a próxima.